E neste mês de dezembro, o Papa Francisco pede para que nós rezemos pelas organizações de voluntariado. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, refletir sobre a importância do voluntariado cristão. Neste mês de dezembro, o Papa Francisco direciona suas orações às organizações de voluntariado e promoção humana, para que encontrem pessoas dispostas a se empenharem pelo bem comum. Para falarmos então sobre essa temática do servir, nós vamos conversar agora com a Juliana Cavalcante, ela que é membro do Núcleo de Promoção Humana da Comunidade Shalom. Juliana, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da equipe, do programa, porque realmente esse tema é super relevante para a nossa sociedade, não só por ser dezembro, né, mas justamente por sermos cristãos e por enxergarmos, né, que Cristo está no pobre. Juliana, como a igreja ela encara a prática do voluntariado? O voluntariado na igreja, todas as igrejas, mas principalmente na igreja católica, ela se refere ao doar de si. Se refere à questão de você enxergar o que o outro necessita, que o outro realmente é um ser humano, que é seu irmão e que ele precisa de todas as suas necessidades. Como muitas vezes, né, o poder público e as ONGs e outras instituições não correspondem totalmente, então nós, enquanto igreja, né, precisamos realmente intervir um pouco nessa realidade e tentar transformar a vida desses irmãos que estão à margem da sociedade. Então, esse ir à igreja é o sair de si, né? O sair de si mesmo em busca daquele que muitas vezes não tem ninguém por ele. Juliana, e qual a diferença do voluntariado cristão e os outros tipos de voluntariado? Os outros tipos de voluntariado, na verdade, eles se preocupam muito mais com a caridade pura e simples, né? Ou seja, eu vou dar e pronto. O nosso doar voluntário pela igreja é totalmente diferente, porque nós pretendemos também, além de dar alguma coisa, levar o próprio Cristo, evangelizar, ensinar a rezar, ler a Bíblia, né? Trazer um pouco esse lado cristão mesmo, né? Então, assim, a nossa diferença básica e bem grande é essa, né? Então, todos os outros voluntários de todas as instituições são bem-vindos, mas eles apenas doam. Nós somos além, porque a gente leva, né, nas nossas ações o Evangelho e o próprio Cristo. Juliana, e qual a importância do voluntariado, né, principalmente o cristão, para a nossa sociedade? O voluntariado, todas as instituições que o abraçam, né, se fortalecem, né, porque, enfim, ser voluntário hoje é bem desafiante, mas é só através desse desafio que nós realmente somos moldados para sermos seres humanos melhores. Então, às vezes a gente vai para uma ação, como muitas vezes eu já fui, né, e também chamo amigos para participarem, a gente vai com os nossos problemas, a gente vai com as nossas lutas, a gente vai sem o tempo, a gente vai muitas vezes sem vontade, mas quando chega lá, Deus age na nossa vida, né, no irmão que nos abraça, nos irmãos que nos olha diferente, que são gratos ao pouco que fazemos, e nós somos muito mais alcançados do que talvez alcançamos a eles, né? Então, cada ação, ela, vamos dizer assim, ela é bem única, Deus nos toca de uma forma única, né? Seja por um agradecimento, seja por um olhar, seja por um abraço. Então, assim, são coisas que o dinheiro não compra e nem paga, né? Então, assim, toda ação que você vai como voluntário, você volta com as mãos cheias de bem. E como deve ser a conduta daqueles que praticam a caridade? Mas a caridade é muito mais você ser ombro, você ser colo, você se colocar no lugar do outro. Então, assim, o voluntariado hoje, ele vai um pouco mais além do que ser apenas um voluntário, né? Por isso que o nome voluntariado. Então, existem hoje diversas expedições aqui no Brasil e fora do Brasil, em diversas instituições da igreja, inclusive na comunidade católica Shalom. Nós temos editais, né, para profissionais, editais também para a população em geral que quiser ir, que quiser conhecer uma expedição, para trabalhar a serviço da igreja, a serviço da evangelização, a serviço do bem comum, né, para contribuir com a melhoria de alguma realidade naquela sociedade que você vai, naquele município, naquela cidade, naquele país. Então eu tive a honra de estar em uma das expedições na África, né? Então foi muito desafiador, mas assim, a gente vê a realidade e a gente se choca muito com ela, né? Que a gente acha que pobreza só tem aqui no Brasil, mas quando a gente vai para outros países, para outras instituições, outros locais, a gente realmente enxerga e vê o quanto é necessário doarmos um pouco do nosso tempo, da nossa profissão,
da nossa vida mesmo para o outro, né? Você se desligar de você e servir o outro. Então, esse voluntariado é muito isso, é o servir. E essa caridade é justamente isso, é esse servir sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, né? Às vezes muita gente é voluntário, aí fica, eu vou ser voluntário, mas eu vou receber alguma coisa, né? E ser voluntariado é outra dimensão, é você realmente fazer sem esperar nada em troca, é você realmente fazer, contribuir com a sociedade pelo que você recebeu, pelo que você realmente construiu, né? Então, durante muito tempo da sua vida, você recebeu muitas coisas dos seus pais, dos seus professores, dos seus amigos, e aí chega uma hora que você quer retribuir tudo isso, e retribuir para quem já lhe conhece talvez não tenha muito efeito. A gente tem que retribuir para quem a gente não conhece, para quem a gente não escolhe. Então, assim, muitas vezes a gente vai para as ações e assim, Deus nos toca de uma forma única, né? Então, assim, a caridade em si pura é essa, é você se doar sem esperar nada em troca. No caso, a comunidade Shalom tem um projeto de voluntariado, de caridade. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse projeto. Nós temos o projeto Shalom Amigo dos Pobres, que ele conta com diversas ações, né? Então, nós temos aí a oração do terço, que é fundamental para fundamentar nossas ações, que é online, então todos podem participar. Geralmente é sábado às 14 horas, e nós temos 2 frentes de ação, uma na Praça João Luiz Ferreira, no centro, aos sábados 4 horas, e na Tabuleta às 5 horas da tarde. Então a gente faz uma roda de conversa com eles, a gente faz um louvor, a gente faz a leitura do Evangelho, a gente explica alguns princípios, algumas regras da igreja. Já tiveram vários irmãos das praças e da Tabuleta, né, que largaram as ruas, que arrumaram emprego. Então, assim, a gente não sabe até onde nosso olhar e nossa ação vai alcançar, mas Deus é que faz todas as coisas, né? Então, assim, o que nós precisamos dos voluntários? Nos ajudar de alguma forma, seja com o seu tempo, seja com a sua especialidade da sua profissão. Então lá nós recebemos, às vezes a gente precisa de muitas pessoas na cozinha, porque a gente realmente faz as quentinhas, são feitas na hora e são entregues no mesmo dia, são feitas de 2 às 4 da tarde e são entregues naquele mesmo dia. Então a gente precisa de pessoas que possam nos ajudar na cozinha, principalmente, né, de fazer a comida, cortar os alimentos, lavar a louça, essas coisas de cozinha. E pessoas que vão deixar e que vão evangelizar as pessoas nas praças, né, e na Tabuleta. A gente tem a perspectiva de aumentar essa ação para outros locais, mas enfim, né, precisamos desses braços que são os voluntários. Então, quanto mais voluntários nós tivermos, nós temos um programa de voluntariado na qual você recebe um certificado, você recebe um documento que você é voluntário da comunidade. Então, isso é muito gratificante para quem participa, né? Esses que não são necessariamente da comunidade, mas nós que somos, né, da obra, vamos dizer assim, a gente tem todo esse trabalho, né? E assim, a comunidade inteira se moveu. Nesse mês de novembro, nós tivemos o Dia dos Pobres, que é instituído pelo Papa Francisco, foi no segundo domingo do mês de novembro. E lá nós tivemos corte de cabelo, a gente teve realmente, fizeram as unhas, alimentação, teve bolo, teve refrigerante, teve a pessoa da saúde, consultas médicas, consultas odontológicas, nós tivemos doação de remédios, doação de roupas, doação de kits de higiene. Então, assim, tem muita coisa para fazer como voluntário, né? Basta você nos procurar ou procurar qualquer instituição e usar os seus dons, os seus talentos a serviço da igreja. Era exatamente isso, né, que eu ia me perguntar para aqueles que desejam, que se sentem tocados em servir. Como elas devem iniciar esse processo, né? A quem elas devem procurar? Nós temos alguns tipos de comunicação nas redes sociais, né, que é o Instagram do Shalom Amigo dos Pobres, mas as pessoas que quiserem se interessarem podem entrar diretamente, podem ir diretamente à sede do Shalom, que fica no Jockey. Basta você colocar a Comunidade Católica Shalom, que lá tem o endereço direitinho, é por trás daquela Casa das Linhas. Então lá a gente tem missas aos sábados e domingos, aos sábados às 18 horas e ao domingo às 18h30. E lá nós temos uma caixa, que é para receber doações de roupas, de sapato, de alimentos, né? Porque a gente precisa dos alimentos para fazer as quentinhas. Então quem quiser doar com parte material, a gente recebe, mas a gente precisa de voluntários mesmo a nível de braços e pernas que possam nos ajudar, seja para entregar as quentinhas, seja para produzir as quentinhas, seja para ler o Evangelho, seja para realmente cantar, né? Então a gente precisa de muitas pessoas que cantam, que tocam, cabeleireiras que a gente de vez em quando eles pedem, né, para que a gente leve alguns cabeleireiros para lá para cortar cabelo. Então são ações, assim, diversas coisas que nós fazemos. Mesmo com poucas pessoas, né? Então, nosso ministério não é grande, é um ministério de promoção humana da comunidade católica Shalom.
Nós somos em média de 30 a 40 pessoas para fazer todas essas ações. Então tem as pessoas que vão comprar as comidas, tem as que vão fazer, tem as que vão entregar, tem as que vão evangelizar nas praças, e a gente tem a perspectiva de aumentar, né, expandir o nosso trabalho. E aí todos os voluntariados, todo voluntário que quiser, toda pessoa que por espontânea vontade se sentir chamada, seja da saúde, seja da educação, seja assistentes sociais, eles também têm uma certa dificuldades com documentos. Então a gente teve um tempo que a gente fez um mini cadastro para conseguir os documentos pessoais deles, que eles perdem, são roubados. Nós também já tivemos parceria com algumas instituições para conseguir internações voluntárias, eles mesmos pedem, né, para desintoxicação de álcool e drogas. Nós tivemos também com eles várias escutas qualificadas, aconselhamento, oração. Então, assim, o programa ele é múltiplo, né, ou seja, tem várias ações. E quem se sentir chamado pode procurar a gente. Estamos de braços abertos para receber, né, o seu apoio, a sua colaboração e o seu serviço, que é o mais importante. Então, Juliana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, estar abordando sobre esse assunto tão importante e necessário para a nossa igreja. Então, venha, né, o que eu posso dizer é que venha ser um voluntário, venha doar seu tempo, venha doar, porque a gente não doa para o irmão ou para a comunidade, a gente está doando para o próprio Cristo, né, e ele doa a sua própria vida por nós. Então, o que é um pouco do nosso tempo em comparação a isso, né? Então, por amor a Cristo, por amor a Jesus, é que a gente faz todas essas ações, não na perspectiva de se engrandecer, mas Ele é que deve ser engrandecido, né? Porque Ele é que faz todas as coisas, Ele é que providencia todas as coisas, né? Tem sábado que a gente vai, na lista só tem um irmão, 2, e de repente aparece 6, 8, 10, então assim, tudo Deus providencia, mas é o nosso coração inflamado de amor por Ele que deve nos mover. Então assim, seja um voluntário, venha nos procurar. Se não for com a gente, ótimo, mas se engaje em algum local, faça alguma coisa pela sociedade, né? Existem vários irmãos passando fome, vários irmãos que precisam de uma palavra amiga, que precisam de um ombro, né? Que precisam realmente de uma palavra. Então, seja você esse instrumento. Muito obrigada.